Beleza. Então, esse formulário que eu vou fazer a correção hoje é um formulário relacionado ao primeiro slide, né, que nós estudamos. Tá? O primeiro slide sobre eletricidade. Tá? Então, é um formulário com, igual eu falei, 8 questões. Deixa eu ver, é isso mesmo. E são questões bem simples, bem fáceis aí, relacionadas ao primeiro slide, que não tem muita dificuldade mesmo não. Tanto que na primeira questão, ó, eu coloco assim, pedindo a opinião de vocês, né? Em cima da explicação que eu passei para vocês no primeiro slide, sobre os conceitos, né? Sobre a eletrônica, né? A importância da eletrônica no mundo da informática, certo? Então foi essa primeira pergunta, pedindo a opinião de vocês, baseado na aula, né? E que vocês interpretaram e entenderam sobre a importância da eletrônica na informática, ok? E gostaria de saber, né, de vocês, se alguém respondeu, alguém quer responder aí, quer falar? Aí eu vou dar um espaço para vocês aí, só abrir o microfone, né, pode dar a resposta aí, ou pode mandar pelo chat também, né? Qual que é a importância da eletrônica no mundo da informática? Né? Quem que quer responder aí, pode pedir passagem aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho mesmo? Felipe, a primeira aula. Bacana, Felipe. Seja bem-vindo. Bom que esse primeiro formulário aqui já é baseado no primeiro slide, então já vai te ajudar aí nessa primeira aula aí. Esse slide que nós fizemos foi o primeiro, é baseado nesse formulário aqui. E aí, gente? Quem que vai responder essa primeira questão aí? Qual que é a importância da eletrônica para a informática, o mundo da informática? O que vocês entenderam sobre a importância da eletrônica? Ninguém quer responder, hein? Eu espero que vocês estejam com vergonha, né? Que, não, que vocês saibam a resposta, que tenham assimilado a matéria. Porque é uma coisa simples também, né? Então, a importância, gente, da eletrônica na informática. Bom dia, pro Oséias mandou bom dia. Igual nós falamos na aula, né? A eletrônica, ela é construída, aliás, desculpa, a informática, ela é feita a sua construção, né, de, de seus computadores baseados na eletrônica, tá? Então nós temos computadores, né? Nós temos notebooks, nós temos tablets, nós temos smartphones. E a base deles internamente são placas com componentes eletrônicos, tá? Então a informática ela é construída baseado na eletrônica.
Tá? Sem eletrônica, a informática não existe. Então, tudo que for, eletrodoméstico, tudo que for tecnológico, né? Tecnologia, por detrás existem placas de circuito eletrônico, né? São placas com componentes eletrônicos. Então, o que seria, né, da informática sem a eletrônica? Tá? Então, a base da informática é a eletrônica. Então, por isso que nós estamos estudando, a princípio, né, a eletricidade e a eletrônica. Ok? Por quê? Porque, basicamente, primeiro vem a eletrônica, as peças, os componentes, e a eletricidade, né, a energia elétrica, que vai alimentar os componentes eletrônicos. Então, esse é o princípio de tudo, né? Nós precisamos da eletricidade, precisamos da eletrônica. A partir daí, nós podemos estudar a manutenção, né, de computadores, celulares, e aí vai. Beleza? Então, a resposta dessa questão, eu volto a falar, ela é muito pessoal, porque eu dei esse espaço para vocês responderem na opinião de vocês. Mas agora eu acabei de falar e o porquê, né? O que está relacionado eletrônica com informática. E aí cada um de vocês vão responder essa resposta aí com a opinião de vocês sobre a importância. Beleza? Para quem é o primeiro dia aí, deu para entender, então, o porquê que nós estudamos a eletrônica, né? Para a informática aí. Beleza? Então, vou passar para a próxima questão. Outra coisa também, para quem é primeiro dia aí também, é bom ter um caderno, né, gente, de anotação aí, porque na aula, fazendo a correção do formulário, eu não faço a correção individual, né? Que vocês respondem e enviam para a coordenação. Então, eu não faço essa correção individual, porque senão vai levar muito tempo. Então, eu pego um formulário em branco, né? E vou respondendo junto com vocês em sala de aula. Então, quem quiser fazer anotação no caderno aí, vai colocando as questões aí, eu coloco a questão, resposta, questão, resposta. Vai juntando os formulários, que é um material de estudo sobre os slides. Tá bom? Então, vamos para a segunda questão aí. Bom, a segunda questão, ela dá para confundir um pouquinho em relação ao slide, tá? Mas quem acompanhar bem o slide lá vai ver que não tem dúvidas, né? Qual que é o nome do fenômeno natural que possui existência de cargas elétricas? Né? Aí nós temos as opções de escolha aí, ó. Tá? Então, existe um fenômeno natural, né? Fenômeno natural quer dizer que é algo vindo da natureza, né? Então, existe algo na natureza que foi dado um nome, que existem cargas elétricas. Qual que seria esse fenômeno aí? Seria o átomo? Seria a energia elétrica? Seria elétrons, prótons e nêutrons? Seria a eletricidade ou seria a eletrônica? O Danilo respondeu para a gente aí no chat. Ele falou que é a eletricidade. Todo mundo concorda com essa resposta? Eu acho que é eletricidade também. Também acha? Beleza. Então tá certinho, tá, gente? É eletricidade mesmo. Tá? Na verdade, a eletricidade, né, é o nome que se dá ao conjunto de átomos, né? Os átomos, eles existem nas matérias, né? Porque tudo que ocupa espaço no universo, né, é considerado matéria. E as matérias são constituídas por átomos, beleza? E os átomos, por sua vez, contêm as subpartículas, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons, que possuem as cargas elétricas, né? Aí eu falei que é uma pegadinha porque o átomo, de certa forma, que nessa resposta possui carga elétrica, os elétrons, prótons e nêutrons possuem carga elétrica, a energia elétrica possui carga elétrica, a eletrônica possui carga elétrica,
e a eletricidade. Todos aqui possuem carga elétrica, né? Mas o nome exato desse fenômeno de carga elétrica natural é quem? É a eletricidade, exatamente. Beleza? Quem tiver alguma dúvida aí pode... Então vamos passar para a terceira questão. A terceira questão está pedindo para marcar abaixo, né? Quais itens aí, ó, quais componentes utilizam a corrente alternada? A corrente alternada é aquela em que a corrente elétrica faz aquela oscilação, né, o tempo todo, né? A cada segundo ela tem um ciclo de alteração em média de 50 a 60 vezes, né? Ela vai para o máximo positivo, volta para o neutro, que é zero, né? E vai para o negativo, máximo negativo, e volta de novo. Vai fazendo esse movimento oscilatório, né? Em torno de 50 a 60 vezes por segundo, né? E a sua tensão é aquela tensão alta que chega nas nossas tomadas, né? A tensão de 110 ou 220, beleza? E quais desses aparelhos aí, componentes, utilizam dessa corrente para o seu funcionamento, né? Qual seria? O celular ele utiliza dessa corrente? O Danilo respondeu aqui, ó. Vamos ver aqui. Não. Não, né? Os motores. Danilo respondeu que os motores utilizam. Todos concordam aí? Eu acho que as tomadas são tomadas existenciais. As tomadas residenciais, né? Certo, também. Então, motores, tomadas. E tem mais um aí. Quem seria? Chuveiro? Isso, chuveiro. O Danilo respondeu chuveiro também. Isso aí. Então, nós temos as pilhas e as baterias, e elas têm a carga acumulada, né, internamente, só que são da corrente contínua. Então, não é a corrente alternada. Tá? Os notebooks. Notebook é igual ao computador, né? Então, internamente, as suas placas estão alimentadas por corrente elétrica. E essa corrente elétrica é contínua, né? Se a gente jogar uma corrente elétrica alternada nos componentes internos do computador, ele vai queimar tudo, né? Não consegue trabalhar com corrente alternada, não. Então, o notebook, corrente contínua. O celular é a mesma coisa. O celular, ele possui a placa e os componentes eletrônicos internos, que também está alimentado com corrente elétrica e precisa de corrente contínua. Beleza? Então está feita a resposta aí. Só para completar para quem está iniciando hoje, corrente contínua é a corrente retificada, né? Ou seja, a corrente alternada, ela vem da tomada, ela chega para o notebook, para o celular, né? Chega através lá do carregador, da fonte do celular, e na fonte de cada um deles, né? Ou no computador, na fonte do computador também, ela é transformada, ela é retificada, ela é passada de corrente alternada para corrente contínua, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que a corrente alternada ela é oscilatória, igual eu acabei de responder, ela tem um ciclo de oscilação de 50 a 60 vezes por segundo, passando da carga positiva máxima para a carga negativa mínima, e fica fazendo essa oscilação. Essa oscilação não é bom para os componentes eletrônicos, tá? Outra coisa, a tensão dela é 110, 220. Os computadores também não trabalham com tensões altas assim. São dois pontos importantes. Aí o que acontece? Nessas fontes, existe componente que faz a retificação, um semicondutor que retifica, ele transforma a corrente alternada para a corrente contínua. Faz essa transformação exatamente para os componentes eletrônicos o que eles precisam, que é uma corrente fixa, de tensão fixa, ou seja, não vai oscilar mais, né?
E além de transformar numa corrente fixa, uma tensão fixa, e baixa e muito, né? Porque as tensões para componentes eletrônicos não passam de 20 volts, ok? Então vai baixar muito, baixa bastante e deixa um valor fixo, não fica oscilando as cargas elétricas. Beleza? Essa que é a diferença aí das duas correntes. E lembrando que no nosso caso, na nossa profissão, componente eletrônico só utiliza da corrente contínua, né? Que são tensões baixas e fixas. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Tá tranquilo, todo mundo? Então vamos para a questão número 4. Bom, aqui mandando vocês fazer uma pesquisa. Qual que é a corrente utilizada nos computadores celulares? Acabei de responder na 3 ali, né? Tá fácil essa. E por que que eles utilizam esse tipo de corrente? Também respondi lá em cima, né? É a mesma resposta que eu acabei de estender um pouco na 3, né? Os computadores e celulares, eles utilizam a corrente contínua, né? E por quê? Porque a corrente contínua, ela tem a tensão fixa, ok? Não tem aquela oscilação da alternada. E também porque os componentes eletrônicos precisam de tensões baixas, é o que a corrente contínua fornece, né? Tensões no máximo de 20 volts, ou seja, 3 volts, 5, 12 e 20. Então, tensões nessa faixa etária no máximo. Beleza? Continuando a questão número 5. O que diferencia a corrente alternada da contínua? Também já respondi aí na 3 lá, ó, né? A diferença é o quê? A corrente alternada tem esse ciclo de oscilação. A corrente contínua, ela tem o quê? A sua tensão fixa, direta, né? Não tem essa oscilação. E a tensão, né? A tensão da corrente alternada são tensões altas em relação à tensão da corrente contínua. Beleza? Só que, deixando bem claro, né? A corrente contínua, ela não existe. Ela é o quê? Ela é uma retificação. Ela é uma transformação da corrente alternada. Então, a corrente contínua, ela precisa da corrente alternada. A corrente alternada é a base da corrente contínua. Para ela passar pela retificação, transformação, tem que existir a corrente alternada. Beleza? Questão número 6. Qual dessas opções abaixo fazem parte de um átomo? E aí? Tá fácil também, hein? A matéria faz parte de um átomo? Sim ou não? Não, né? Próton, olha lá, o Danilo respondeu próton, nêutron e elétron. Todo mundo concorda aí? Tá faltando nada? Então são as partículas subatômicas do átomo, né? O próton, ele é uma subpartícula que possui cargas elétricas positivas. O nêutron é uma partícula subatômica do átomo que possui a carga neutra, né? Ou seja, estabilizada, zerada. E o elétron, correto? O elétron é o quê? Uma subpartícula atômica que possui cargas elétricas negativas. Essas são as 3 partículas que fazem parte do átomo. Exatamente.
Questão número 7 agora. Falando sobre as grandes usinas geradoras de energia elétrica, ou seja, só para a gente relembrar, as usinas que geram energia elétrica que foram criadas pelo homem, né? Usinas hidrelétricas, usinas eólicas, usinas termoelétricas, tem vários tipos de usinas aí que geram grande quantidade de energia elétrica. Ou seja, eles pegaram o princípio da natureza, que é a eletricidade, e descobriram, né, formas de fazer com que essa eletricidade fossem geradas em grande quantidade. Eles aumentaram, eles pegam o princípio básico da eletricidade, com as cargas elétricas, e estimulam, né, fazem com que elas aumentem, né, aumentem a grande quantidade de eletricidade. E aí conseguem alimentar o mundo, né, gente? A energia elétrica está espalhada na grande parte do mundo. Ou seja, o homem consegue transformar aquele princípio básico da eletricidade em grande quantidade de energia elétrica. Tá? E o que acontece? A pergunta é o seguinte, né? Qual dessas opções abaixo, eu coloquei várias opções aí, ó. Quais delas aí eu inventei, né? Não existe. Tem algumas delas aí que são realmente usinas geradoras de energia elétrica. E outros nomes aí não existe. Eu inventei e coloquei no meio espalhado para confundir vocês aí. Tá? Então, só para complementar o raciocínio da energia elétrica, então eu deixei lá no slide bem claro que eletricidade é um fenômeno natural. Energia elétrica é o quê? É a grande quantidade de eletricidade, ok? Isso aí já é gerado pelo homem, energia elétrica. E essa grande quantidade de energia elétrica, ela passa a ser corrente elétrica a partir do momento que manda para nossas casas, tá? Por quê? Porque energia elétrica em movimento é o quê? É a corrente elétrica. Então, corrente elétrica e energia é a mesma coisa. A diferença é que energia elétrica é ela gerada, né? Criada. E a corrente elétrica é a energia elétrica em movimento. Beleza? E falando sobre energia elétrica, quem são as geradoras, então, aí? Quais delas aí são geradoras de energia elétrica aí? A hipotérmica é? A hidroelétrica, eólica, termonuclear, hidroterma e eletroterma. Qual seria, hein, gente? As usinas geradoras. Hidroelétrica, Jean está respondendo. Tá certíssimo, hidroelétrica, né? Nós temos a usina de Itaipu, lá no sul do país, que é uma hidroelétrica. Energia eólica? Qual? Eólica. Eólica, né? Atualmente, tivemos a reportagem aí que no Nordeste está usando muito desse formato de usina, né? Geradora de energia, a eólica que usa aquelas hélices, né? Através do movimento das hélices, formam um calor, né, no interno das hélices e utilizam um gerador para amplificar, né, a quantidade de energia. E tem mais uma aí, qual que seria? É uma que utiliza um elemento químico, né? O aquecimento do urânio junto com a água. É a termonuclear. Ok? Nós temos aí usinas termonucleares aí, geradoras de energia elétrica. Se eu não me engano, tem uma no Rio de Janeiro e tem uma no interior de São Paulo, parece, cidade chamada Iperó. Muito bem. Vamos responder a última questão aqui, então.
Para completar o nosso primeiro formulário aí. O que é corrente elétrica? Acabei de responder também. E qual é o tipo de corrente que chega em nossas residências? Ok? Qual que seria então? O que é corrente elétrica? Alguém se habilita? Eu quero ver a hora que voltar a aula presencial. Quero ver se ficar calado desse jeito. Se eu vou deixar vocês ficar calados. Aqui tá fácil, porque eu não consigo ter acesso a vocês. Só no online, né? Vamos, gente. O que é corrente elétrica? Acabei de responder. O que eu respondi ali acima, agora mesmo? A corrente elétrica, ela é a mesma coisa que energia elétrica, ok? Só que a diferença é o quê? Que a corrente elétrica, ela é o quê? Ela é a energia elétrica em movimento. É ela aplicada em um condutor elétrico, tá? Então, a energia elétrica aplicada em um condutor elétrico, ela se torna o quê? Corrente elétrica, porque ela vai percorrer pelo condutor, ok? Beleza? E qual o tipo de corrente que chega em nossas residências? É a corrente. Não entendi, professor. Repete, por favor. A pergunta inteira ou só o final? Ah, entendi. Hã? Entendi aqui. Entendeu? E qual que é o tipo de corrente que chega em nossas casas? A corrente alternada. O Jean respondeu, o Danilo respondeu. Ok? Então, nós completamos aí o formulário, né? Concluímos e aí já podemos começar o nosso segundo slide aí de matéria sobre eletricidade, né? Porque nós vamos ter 3 slides para estudar sobre as noções, né, de eletricidade, né? A gente vai estudar, na verdade, algumas grandezas elétricas, tá? Dessas grandezas elétricas são importantíssimas, né, para os componentes eletrônicos, né, que nós utilizamos. Então, nós vamos estudar essas grandezas elétricas, né? Corrente elétrica, vamos estudar a tensão elétrica, vamos estudar a resistência elétrica, a frequência elétrica e a potência elétrica. Então, essas grandezas é importante a gente saber a finalidade de cada uma, né, gente? E depois de estudar essas três não, são 4 ou 5 grandezas elétricas, aí nós vamos passar para os componentes eletrônicos, né? Já sabendo o uso deles, né? De cada uma dessas grandezas. Aí nós passamos para os componentes eletrônicos. E depois já inicia os computadores, né? A manutenção dos computadores, as peças, né? A função de tudo. Beleza. Então nós estamos com 2 minutos de link para quem está iniciando hoje. O nosso link a gente abre no Zoom, ele tem a duração de 40 minutos, tá, gente? Aí ele encerra, ele cai. Aí eu já vou e crio outro. Eu renovo o link, na verdade, né? Só que aí leva um tempinho, no máximo uns 10 minutinhos aí, que dá um tempo de vocês tomarem um cafezinho aí, tomar uma água, dar uma descansadinha, e eu já mando no grupo de novo, tá? Daqui no máximo 10 minutinhos, estou mandando no grupo o segundo link, o link renovado,
Beleza? Então, estou encerrando aqui agora, vai cair para todo mundo. Daqui uns 10 minutinhos, mando lá no grupo de novo, o novo link. Beleza? Até daqui a pouco, então.